Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, né? Então, estamos novamente aqui juntas para mais uma aula da nossa EBED e hoje nós vamos falar de um assunto que, olha, daria para a gente conversar durante umas 2 aulas, assim, no mínimo, sabe? Até agora a gente viu soluções bíblicas para problemas com nós mesmas, soluções bíblicas para problemas com os outros, e agora a gente vai entrar em soluções bíblicas para problemas com o mundo, né? Coisas que acontecem ao nosso redor, em várias áreas, né? Até agora a gente já viu fofoca, difamação, relacionamentos idólatras, manipulação, sentimentos feridos, vaidade, TPM. E a última aula que a dona Noêmia deu foi sobre legalismo. Hoje a gente vai entrar na parte 3, que é soluções bíblicas para problemas com o mundo. Deixa eu botar aqui. Isso. Vamos lá então. Soluções bíblicas para problemas com o mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, quando ele fala sobre não ameis o mundo e o que há no mundo, não é não amar o que Deus criou, e sim amar tudo aquilo que vem através do pecado. As coisas que vieram através da queda. Então, assim, o mundo é as coisas que nos levam a pecar, aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Então, vamos lá. Nossa aula 8, que vai falar sobre provações. Até agora a gente falou sobre assuntos que eu falei antes: fofoca, difamação, TPM, vaidade, sentimentos feridos, relacionamentos idólatras. Eu posso ter alguns, você pode não ter. Eu posso ter TPM, você não. Eu posso ser vaidosa, você não. Então, a gente falou de assuntos até agora que poderia ser realidade para mim e para você não, ou ao contrário. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que pega em todas nós, que são as provações. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha passado por provações. Isso faz parte da nossa vida. E hoje a gente vai ver um pouquinho e vamos falar um pouquinho a respeito de provações. E vamos ver quais são as soluções bíblicas para passarmos bem pelas provações. Deixa eu pegar meu óculos, porque sem óculos não enxergo. Vamos lá. Provação. O que é provação? Provação é um teste de fé e confiança em Deus, através de uma dificuldade ou circunstância adversa. Às vezes acontecem coisas conosco que você para e você de imediato pergunta: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Às vezes a gente até pergunta de uma forma inocente: Deus, por que isso aconteceu comigo? E a gente precisa ter o cuidado de não se tornar ali já de pronto a nossa fala se tornar pecado. Como Deus não é um Deus tão forte assim, tão grande assim, que não foi capaz de me livrar disso. Não, Deus não é um Deus que é soberano, porque Deus não controlou isso. Não, nunca vou conseguir perdoar Deus. Isso tudo é blasfêmia, tudo isso fere o caráter de Deus, e a gente precisa tomar muito cuidado. Quando uma provação vem, a gente tem que saber lidar com as provações. Primeiro, provação vem para todo mundo. As dificuldades, as situações adversas, elas nos atingem a todos.
crentes ou não, as dificuldades, as coisas ruins acontecem para todos. E quando eu me pergunto, Deus, por que eu queria te perguntar, por que não você? O que te faz achar melhor do que a outra pessoa? O que te faz achar que, por que eu, Deus, desenvolver um câncer? Por que eu, Deus, perder o meu marido? Por que eu, Deus, acontecer isso ou aquilo? Você não é mais importante do que qualquer outra pessoa. Por que não com você? Deus tem coisas para tratar na minha e na sua vida. E Deus usa as provações para isso. Existem duas maneiras da gente encarar as provações. Uma delas é olhando para a provação, não conseguindo ser grata, sendo ingrata. E isso faz com que a gente experimente o medo, frustração e amargura. E faz com que a gente peque contra Deus. Faz com que a gente fale coisas que ferem o caráter de Deus, como eu falei antes. Achando que Deus não tem o controle das coisas, achando que Deus não é bom, que Deus não sabe o que está fazendo. E isso fere o coração de Deus e fere o caráter de Deus. Isso é uma coisa muito séria. E a outra maneira de eu encarar a provação é sendo grata e experimentando a paz de Deus. Vive como eu vou ser grata. Você vai aprender no decorrer dessa aula como a gente pode expressar a nossa gratidão a Deus, mesmo em meio às provações. A gente precisa ter um coração humilde, sabendo que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Então a gente precisa sim aprender a ser grata pelas provações. Elas vêm com uma finalidade, que é moldar o nosso caráter conforme a semelhança de Cristo. Então sim, as provações são uma ferramenta de Deus também na nossa vida e a gente precisa ser grata a Deus por isso. Vamos lá. Então, não tem como a gente falar sobre provação sem entender a soberania de Deus. Não tem como a gente olhar para a provação como instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, para nos moldar a semelhança de Cristo, sem a gente entender quem é Deus e entender a sua soberania. Eu comecei a ler um livro há um tempo atrás e Deus tem usado muito esse livro para trabalhar na minha vida. E eu quero usar algumas citações do livro na aula de hoje. O livro se chama Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, do Jerry Bridges, esse aqui. Eu queria até incentivar vocês a comprar e ler. Ele é muito bom, muito bom. Eu separei algumas coisas para citar para vocês a respeito de provações. Aqui no livro ele faz algumas perguntas, tipo: será que Deus sempre orquestra os eventos da minha vida para o meu bem? Como poderíamos dar graças a Deus por todas as circunstâncias de nossas vidas se Ele não estivesse operando nelas para o nosso bem? E ele fala aqui, ele tem um parágrafozinho que ele fala a respeito da soberania de Deus. Sendo assim, ninguém é capaz de agir e nenhuma circunstância pode acontecer fora dos limites da vontade soberana de Deus. Porém, esse é apenas um lado da sua soberania. O outro lado, que é tão importante quanto nós confiar nele, é que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus age conforme lhe agrada, somente conforme lhe agrada. E ninguém é capaz de frustrar seus planos ou atrapalhar seus propósitos. E aqui ele separa alguns versículos para dar bastante embasamento nisso.
A Marta, no livro, ela separa dois. Ela separou: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A todos os que são chamados pelo seu nome, pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. E o Jerry Bridges, ele cita um versículo que eu amo, Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Isaías 14:27. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Eu sou Deus, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:35. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado para mim e para você. Quando ele age, ninguém é capaz de impedir. Ninguém é capaz de segurar a mão e fazer com que ele preste contas por suas ações. Deus age conforme lhe agrada, somente conforme lhe agrada, e opera em todos os eventos para realizar a sua vontade. E sim, às vezes a vontade de Deus para nós é que a gente passe por provações. Porque, como eu falei para vocês, é dessa forma que Deus trabalha na nossa vida para moldar o nosso caráter. Sim, Ele usa as provações. E Deus é soberano. Jó 42:2 é um versículo que me traz muita segurança. Quando eu olho para Jó 42:2 e eu olho para provações que vêm na minha vida, eu encaro aquilo como a vontade soberana de Deus para mim. E se aquilo está acontecendo, eu creio que o Senhor está fazendo o que Ele acha melhor da minha vida naquele momento. O segundo, Deus decidiu como podemos glorificá-lo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De que maneira eu posso glorificar a Cristo, glorificar a Deus através das provações? Eu acho que primeiro é reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo que nada acontece sem que Deus permita. Segundo, eu posso glorificar a Deus demonstrando a Ele a minha confiança nele, sabendo que debaixo das suas mãos, debaixo da sua soberana vontade para a minha vida, eu estou segura. Então eu acho que essas são algumas formas que eu tenho, que eu posso glorificar a Deus através das minhas provações. Sendo grata pelas provações, como a gente viu lá no início. Eu preciso ter um coração grato, sim, também passar provações. E esse versículo que fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, é todas as coisas, tanto as coisas boas, que é Deus ter me dado inteligência, as bênçãos que Deus me dá, mas as provações que Deus me dá também. E nas provações que Deus faz eu passar, está também o agir do outro na minha vida. Alguém pode pecar contra mim, mas mesmo ali eu posso lembrar de José, lá a história de José, que foi vendido pelos irmãos, foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado, foi preso injustamente. Eu posso me lembrar disso tudo e ver que
E lembrar do que José falou para os irmãos, né? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, como José, eu posso fazer isso na minha vida também. Eu posso olhar quando alguém fizer algo de ruim para mim, eu posso ver que Deus pode usar aquilo ali para trabalhar na minha vida também. Então, quando esse versículo fala que todas as coisas cooperam, sim, todas as coisas cooperam. A Marta fala no livro, Deus age sobre sua criação para realizar o seu propósito. E qual é o propósito da criação de Deus? É a sua glória. Como resultado secundário de sua glória, foi dado aos crentes um coração novo que é capaz de proclamar as excelências dele, independentemente das circunstâncias. Independentemente do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso ter um coração direcionado a glorificar a Deus. Vamos lá. O terceiro. Deus às vezes nos testa e quando Ele faz, tem um propósito ou propósitos definidos. Esse texto de 1 Pedro, para mim, é um texto que eu me apego muito logo que vem uma provação. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse versículo nos diz que a gente tem que exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. No meio das provações, e eu posso dizer para você, elas virão e sempre virão. Às vezes virão provações que serão mais fáceis de você passar, às vezes virão provações que vão ser difíceis passar, mas uma coisa você pode ter certeza, você pode confiar em Deus. Você nunca, jamais vai estar sozinho. E você pode ter certeza que se você está passando por algum tipo de provação, é como fala nesse texto. Se necessário. Então é necessário que você passe por isso que você está passando. Nesse momento, Deus está olhando para você e está dizendo, é necessário que você passe por isso. E por que Deus faz isso? Quais são os propósitos da provação? Os propósitos da provação, um deles é nos podar a fim de que produzamos mais frutos para a sua glória. Lá em João 15, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E às vezes Deus vem e nos poda e nos corta para que a gente possa crescer e amadurecer. Sabe aquele ditado que diz crescer dói? Então, crescer dói. Às vezes, por meio das provações, Deus nos encoraja, nos faz crescer, amadurecer, nos faz, como a gente tem falado até agora, nos molda, nos faz querer ser mais parecidos com Cristo. É a talhadeira que Deus usa também para trabalhar na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. A limpeza, Deus cortar os raminhos, dói muito. E isso nos leva lá para a primeira parte.
como a gente vai encarar essa poda de Deus na nossa vida através das provações, nos tornando amargas, iradas, bravas, ou olhando para as provações e vendo o trabalhar de Deus na nossa vida. Segundo, Deus usa as provações para nos disciplinar. A Bíblia fala que Deus disciplina quem ama. Então, muitas vezes as provações também vêm como forma de disciplina. É a maneira que Deus tem também para nos disciplinar. E Ele só faz isso porque Ele nos ama. Muitas vezes a gente não entende. E talvez nunca entendamos. Talvez a gente não tenha a felicidade que José teve de chegar lá no final, olhar e ver, olha, tudo aquilo que vocês fizeram para mim com mal, Deus tornou isso bem. José pôde ver e entender qual foi o propósito de tudo aquilo na vida dele. Talvez Deus faça isso com você ou comigo e talvez não. E te digo, mesmo que a gente não veja, a nós só nos resta confiar nele e glorificar a Deus. E o terceiro, para testar a nossa fé, para ver se a nossa fé é genuína. Tiago fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, muitas vezes as provações também vêm para testar a nossa fé. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão no nosso controle. Mas eu queria dizer para vocês que o nosso controle, ele não tem pilha, ele não funciona. As coisas estão absolutamente debaixo do controle de Deus e glórias a Deus por isso. Então, muitas vezes a gente acha que nós temos, que nós podemos. E quando acontecem circunstâncias, provações na nossa vida, as quais você olha e você vê que você não tem como fazer nada, absolutamente nada, como um diagnóstico ruim, a perda de alguém que você ama, um filho que adoece, uma doença séria, quando você perde o controle, quando você sabe que, olha, não depende nada de mim, ali você só pode confiar em uma pessoa e entregar nas mãos de uma pessoa que é Deus. Então é nesse momento que a gente pode ver qual o tamanho da nossa fé e se a nossa fé é genuína. Será que eu entrego diante de Deus o meu sofrimento, a minha provação, o problema que eu estou passando e eu ainda seguro a corda na minha mão? Tipo, Deus está aqui, mas assim, eu tenho uma solução também. Se o senhor não conseguir, ó, tem uma dica, sabe? Será que eu realmente, de fato, entrego aos pés da cruz de Cristo e digo, Deus está aqui. Não sei o que fazer. Deus, eu não sei. O que eu faço? Apesar de eu não saber o que fazer, eu confio em Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu sei que tudo isso que eu estou passando nesse momento é porque o Senhor quer trabalhar na minha vida. E o Senhor só faz isso porque o Senhor é bom e o Senhor me ama. Então, as provações também vêm para testar a nossa fé. Devemos ser gratas a Deus por tudo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O tudo é tudo. O tudo é dar graças pelas bênçãos que Deus nos dá, mas também pelas coisas ruins. Nesse livro do Jerry Bridges, ele fala sobre providência divina.
E ele fala que a gente tem o costume de encarar como providência divina os livramentos que Deus nos dá. Tudo aquilo que Deus faz, que de alguma forma eu encaro como livramento, vendo a mão de Deus me livrando de bater o carro, me livrando de um diagnóstico ruim, me livrando de ser assaltado, me livrando de alguma coisa ruim, eu vejo como providência divina. E ele fala assim, só que nada acontece sem que Deus permita. Então, providência divina também é eu bater o carro. Providência divina também é um diagnóstico ruim. Providência divina também é as coisas ruins que acontecem na minha vida. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não estava olhando para o lado quando eu bati o meu carro. Deus não estava de costas para mim quando eu fui diagnosticada com um resultado ruim, uma doença ruim. Não. Deus continua no mesmo lugar. Então, sim, as coisas ruins também são providência divina. E sim, eu preciso dar graças, mesmo pelas coisas ruins. Porque essas coisas ruins Deus usa para trabalhar na minha e na sua vida. Gratidão para com Deus é tanto pensamento quanto ação. Ela pode ou não incluir um sentimento maravilhoso de gratidão, não obstante como você se sente, o mandamento de Deus é claro. Deixa eu botar ali. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É fácil, no meio de uma provação, você dar graças? É fácil, no meio de alguma coisa muito difícil que você está passando, você glorificar a Cristo? E você olhar para aquela situação tão difícil, tão dolorosa, e reconhecer ainda o amor e a bondade de Deus por ti? Não é fácil. E muitas vezes a gente nem entende. Mas saiba que Deus te ama. Ele é bom. E a gente deve glorificar Ele, mesmo em meio ao sofrimento. A gente tem visto isso em vários versículos da Bíblia. Eu queria falar para vocês, acho que muitos de vocês conhecem o pastor Thiago Mates, Thiago Mates, da Rede, lá de Indaiatuba. O pai dele, em 2 meses, descobriu que estava com câncer e faleceu. 2 meses. Muito rápido, muito rápido. E o Thiago Mates, ele deu testemunho dizendo que o que mais chamou a atenção dele foi na hora do velório do pai dele, a mãe estava com as mãos em cima do caixão do pai e ela, com os olhos olhando para cima, ela agradecia a Deus pelo privilégio de ter tido o marido dela, e ela recitava vários e vários e vários trechos da palavra de Deus, glorificando a Deus por ter tido o privilégio de ter um marido e reconhecendo a bondade de Deus, a soberania de Deus. Thiago Mates disse que isso impactou profundamente a vida dele, de ver, mesmo no momento de extrema dor, a mãe dele adorando a Deus e glorificando a Deus. Não é fácil, querida, mas é possível. Vamos lá, vamos continuar. Devemos estar plenamente persuadidas da bondade de Deus.
Aqui a Marta separou o Salmo 100, que fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Você tem dúvida de que Deus é bom? Eu sei que às vezes quando a gente passa por alguma situação adversa, é difícil a gente olhar para tudo aquilo e pensar assim: não, mas Deus é bom. Bati meu carro, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E Deus é bom, e você pode ter certeza disso, olhando para o sacrifício de Cristo naquela cruz por mim e por você. Deus deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda totalmente voltados à nossa natureza pecaminosa, sendo nós ainda inimigos de Deus. E assim mesmo, Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, deu seu Filho único, unigênito, para que morresse por mim e por você. Então não tenha dúvida de que Deus é bom. Pastor Paulo, que era pastor da nossa igreja, esposo da dona Noêmia, ele costumava dizer: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Não existe sequer um momento da tua história e da minha onde Deus não tenha sido extremamente bom. Você também deveria lembrar que Deus é bom apesar das circunstâncias. Uma pessoa que o ama tem convicção da bondade dele, tanto em dias cheios de pequenos testes desagradáveis, quanto em dias consumidos por imensas e dolorosas provações. Deus é bom. Bons pensamentos a respeito dele deveriam sempre encher o nosso coração. Eu não tenho dúvida da bondade de Deus, do seu amor por nós, porque a maior prova de amor por nós, como eu falei, foi Deus ter dado Jesus Cristo para morrer naquela cruz por mim e por você. O Jerry Bridges, no livro, ele fala que nós honramos a Deus escolhendo confiar nele quando não compreendemos o que ele está fazendo ou porque ele permitiu que alguma circunstância diversa acontecesse. À medida que buscamos a glória de Deus, podemos estar certos de que ele tem em mente o nosso bem e que não será frustrado no cumprimento desse propósito. Deus é bom o tempo todo e nós precisamos perceber, através da bondade de Deus, o amor de Deus por nós em meio às provações. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como a gente viu e já falou, né, a gente não tem como não reconhecer o amor e a bondade de Deus por nós através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Tanto eu como você, a gente pode ter certeza de uma coisa: Deus nos ama e Deus é bom. Eu não sei você, mas para mim, Viviana, a partir do momento que eu entendi a soberania de Deus, eu me senti muito segura.
Quando eu entendi de fato o que é a soberania de Deus e entendi que nada acontece sem que Deus permita, e te digo, às vezes acontecem coisas que eu não entendo, mas eu digo, Deus, eu não entendo o porquê isso está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, se isso está acontecendo, é porque é necessário. E Deus me faz enxergar o que o Senhor quer trabalhar na minha vida através dessa provação. Me faz ver, Deus, o que eu preciso fazer, o que o Senhor quer mudar, o que o Senhor quer moldar em mim. Deus, de que maneira eu posso te glorificar? De que maneira, Senhor, eu posso render glórias ao teu nome? Me dá forças, Deus, me ajuda a passar por isso, porque não é fácil. Deus conhece teu coração. Deus nos fez, Deus sabe como nós somos. E Deus sabe que nós somos limitados. E sabe uma diferença extrema que nós temos? Nós em relação a Deus. Por mais que nós estudemos, por mais que nós nos voltemos para a palavra de Deus, porque tu só vai conseguir passar bem por provações reconhecendo o amor de Deus por ti, a bondade de Deus por ti, a soberania de Deus e confiando em Deus. E tu só vai conseguir isso tendo intimidade com Deus. Você só vai conseguir ter tudo isso com uma vida relacional com Deus, uma vida íntima com Deus, uma busca incessante na palavra de Deus a respeito de quem Deus é. Enquanto você não conseguir entender quem Deus é, você não vai conseguir entender o porquê você passa por isso ou por aquilo ou para quê. Você não vai conseguir. E eu te digo uma coisa, por mais que você estude a Bíblia, por mais que você tenha uma vida íntima com Deus, quanto mais você buscar, por mais que você faça isso, você nunca vai conseguir compreender, entender, mensurar o tamanho, a grandiosidade de Deus, da sua soberania, da sua bondade e do seu amor. Deus, ele não é do formato retangular da nossa Bíblia. Deus não é desse formato. Deus não cabe dentro da nossa Bíblia. Deus é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão grande. Seu amor por nós é tão, tão, tão grande que não cabe ali dentro. Deus está fora dali. Deus está em todos os lugares. Deus é imensuravelmente maior do que eu e você podemos tentar entender, compreender. Então, por mais que eu busque, por isso eu preciso buscar, porque mesmo eu buscando, eu nunca vou conseguir entender Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito e Deus é infinitamente bondoso, amoroso, gracioso, soberano. Por isso você não pode desistir. Você tem que buscar Deus incessantemente, para que você possa ter um pouquinho, um vislumbre do seu amor, da sua bondade para conosco. Então eu quero te incentivar. Tenha uma vida diária, constante, em busca de conhecer a Deus, saber quem Ele é, conhecer Cristo Jesus, entender o porquê que Deus, na sua infinita bondade e amor por nós, deu Cristo para morrer naquela cruz por mim, por você. A partir do momento que você buscar isso, você vai ver, vai ser mais fácil quando você passar por algumas provações. Você vai conseguir ver as provações de uma outra forma. Você vai conseguir ver nas provações, primeiro, como você pode honrar a Deus, glorificando Ele,
reconhecendo o seu amor, a sua bondade para com você, você vai ver como vai se tornar mais fácil. E quando você passar por provações, sabe, o meu pedido a Deus por você e por mim é que Deus possa te inundar a tua mente com versículos, com a palavra dele, que vão te sustentar, que vão te encorajar, que vão te motivar, que vão fazer com que você sinta o amor e o cuidado de Deus por ti. Que cada vez que você passar por provações, você possa experimentar o amor e o cuidado de Deus por ti. Há um tempo atrás, o pastor Daniel Reis esteve na nossa igreja falando para casais, muito tempo atrás. E ele falou sobre os discípulos que passaram aquela tempestade e que eles estavam apavorados e eles pensavam que eles iam morrer e Jesus estava dormindo ali de boa, né? E eles todos apavorados: Senhor, acorda, nós vamos morrer. E o Daniel Reis falou uma coisa que pra mim, assim, eu peguei, ele falou assim: Deus não te livra das tempestades, Deus te livra nas tempestades. É durante as provações que tu vê o livramento de Deus. E o livramento de Deus não quer dizer necessariamente que vai acontecer aquilo que você quer, ou que você acha que é livramento para você. Não, o livramento de Deus vem para te livrar do pecado, do juízo e da morte. O livramento de Deus vem para te conduzir no caminho certo. Às vezes a gente acha e sonha para nós só um mundo colorido, cheio de estrelinhas, né? Só que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus para nós. E a nossa oração tem que ser para que Deus possa conformar o nosso coração com a vontade dele. Que nós possamos entender qual a vontade de Deus para nossas vidas. E muitas vezes a vontade de Deus é que nós precisamos passar por provações. É necessário que passemos por provações. Lembra? A gente viu lá atrás. Para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Para que Deus possa nos podar. Para que Deus possa nos disciplinar. Para que Deus possa testar a nossa fé. E para que tudo isso resulte em glória a Ele. Porque foi para isso que nós fomos criados. Para a glória de Deus. A gente está caminhando para o final. A conclusão que a Marta põe no livro é: um grande e glorioso mistério como Deus age de forma soberana sobre sua criação. Desde a eternidade, Ele determinou como podemos glorificá-lo melhor. Ele tem propósitos bem definidos e bons para nós e nos prova. Nossa obrigação é sermos gratas, é estarmos plenamente persuadidas de sua bondade e percebermos o quanto Ele nos ama. E então poderemos enfrentar qualquer provação que venha sobre nós, sabendo que Deus está agindo em nossa vida e na vida de nossos amados, a fim de realizar seus divinos propósitos. Que bênção poder passar por provações. Que tanto eu como você possamos saber que as provações nada mais é do que a manifestação do amor e da bondade de Deus para conosco. E eu queria deixar uma frase, um parágrafo do livro do Jerry Bridges para vocês pensarem. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E em sua soberania, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Eu não sei você, mas quando eu li isso, acalentou meu coração e me deu um fôlego para enfrentar as circunstâncias, porque eu creio no amor de Deus por mim.
Eu creio na sabedoria de Deus. E eu creio na soberania de Deus. Deus é completamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. E Deus é perfeito em amor. Que a gente possa ter isso muito latente dentro do nosso coração. Cada vez que a gente passar por provações. Não é fácil. E nós vamos passar. Não tem como a gente passar por aqui sem passar por provações. É certo. Eu e você, com certeza, já passamos. Algumas estão passando, mas nós vamos passar. É algo que vai nos acompanhar, sempre. E a gente precisa estar preparada para olhar para as provações e reconhecer que Deus é completamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. E Deus é perfeito em amor. E eu queria que vocês lembrassem de Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Seja através de provações, lutas, bênçãos. Não sei, mas vai se cumprir. A gente chegou ao final da nossa aula. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo. Esse seria um assunto que daria pra gente falar durante muito tempo. Quero incentivar vocês a comprarem aquele livro que eu indiquei e principalmente a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de devocional com Deus, uma vida de prática da leitura da palavra e oração, porque só assim vocês vão poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim e para você. Vamos orar? Deus, esse é um assunto tão difícil, Deus, de falar. Porque tu conheces o nosso coração, Deus, e tu sabe que não é fácil quando passamos por provações. Não é fácil, Deus, quando a gente é pego de surpresa e acontecem coisas que a gente não espera. Mas o que conforta o meu coração, Senhor, é que o Senhor não é pego de surpresa. E que nada acontece sem que o Senhor permita. Deus, eu não conheço cada pessoa que está assistindo essa aula, mas tu conheces, ó Deus. E tu sabe por o que cada uma está passando, Senhor, o que cada uma está vivenciando nesse momento. E eu clamo a ti, Pai, por misericórdia, ó Deus. Primeiro, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada uma de nós, Senhor, com as provações que temos passado, Deus. Que a gente possa reconhecer o teu amor, Senhor, por nós, a tua bondade por nós, Senhor, e a tua soberania, Senhor, através das provações. Que nós possamos glorificar o teu nome, Deus, apesar, Senhor, das circunstâncias, ó Deus. E te peço, Deus, que possa, como falar na tua palavra, Deus, ser por um breve momento, Senhor. Que as provações possam ter o seu tempo encurtado, Deus, pela tua misericórdia. E se não, Pai, que o Senhor possa renovar cada manhã nossas forças, Senhor, o nosso ânimo, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, em Ti, de que tudo vai ficar bem, ó Deus, porque nós Te temos, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre olhar a luz da eternidade, Senhor, almejar o que vem lá, Senhor, na eternidade, que é um tempo contigo, Senhor, o tempo contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as provações da nossa vida, Senhor, e enxergar a Tua boa mão a nos conduzir, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada uma, Senhor, que assistiu essa aula, Pai, que o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, de cada necessidade, Senhor. Fortalece, Deus. Fortalece a cada uma, Senhor, a passar pelas provações, Senhor, e que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, a cada uma de nós a crescer, a amadurecer, Senhor, a
refletir a Cristo, Senhor, que a gente possa ser mulheres, ó Deus, que por onde a gente vá, Senhor, as pessoas possam nos olhar e ver que nós somos diferentes porque nós te temos, ó Deus, que nós reagimos diferente às provações, Senhor, apesar de serem duras, Senhor, porque nós reconhecemos o teu amor, a tua bondade, Senhor, e a tua soberania, Deus. Muito obrigada por esse tempo, Senhor, muito obrigado pela disponibilidade de cada uma, Senhor, em investir tempo em assistir essa aula, Pai. Fica conosco, Senhor, e te louvo, Deus, pela maior prova de amor por nós, Senhor, que foi o sacrifício de Cristo naquela cruz, ó Deus. E eu te louvo por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Bom, queridas, então acabou nossa aula. Eu acho que a gente só tem mais uma. Dona Noemi, eu acho que na próxima aula ela já vai fazer o encerramento da nossa matéria. Queria agradecer muito vocês pela disposição, disponibilidade de vocês em acompanharem durante esse tempo, né? E meu pedido e oração por vocês é que Deus possa estar trabalhando na vida de vocês, dia após dia, que vocês possam glorificar Cristo por onde quer que vocês forem, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijinho e fiquem com Deus.